delongas, quero chamar aqui no palco agora meu grande amigo Rodrigo Barbosa. Boa noite, Rodrigo. Tá me ouvindo? Boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo jóia, excelente. É um grande prazer tê-lo novamente com a gente aqui, né? Prazer todo meu, cara. É a Prazer terceira enorme aí. vez? É a terceira, segunda, terceira, né? O Kona GP é a terceira, Terceira edição já com a gente. Cada correto? ano com um case maravilhoso, com um conhecimento fantástico. E eu quero fazer aquela pergunta base, Rodrigo. Quem é Rodrigo Barbosa? Eu, eu posso até compartilhar minha tela já? Começar, porque Pode, tem um pode. slide que. Opa, já fala um pouquinho aqui de quem é o Rodrigo. Ah, maravilha. Então, vamos fazer diferente. Vou compartilhar o slide. Você já vai apresentar e já pode mandar bala na apresentação, tá? Bacana. No final, a gente volta com as perguntas. Assim que aparecer aqui para mim, eu já coloco na tela. Excelente. Já tá aí. Então, vamos ver só isso. Já está na tela. Então, já pode dar andamento na palestra. No final, eu volto com as perguntas. Combinado? Combinado. Deixa eu Maravilha. só me ajeitar aqui. Colocar a tela aqui para. Pronto. Vamos lá então. Excelente. Obrigado aí, Wagner, pela oportunidade mais uma vez, né? Então, qual que é a proposta hoje? A gente fala um pouquinho aí do gestão estratégica de portfólio. Então, o foco aqui, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos, trazer algumas informações importantes aí, alguns números, que eu acho que direcionam um pouquinho o nosso trabalho, e falar um pouco aí da minha experiência na implementação aí de uma ferramenta para fazer toda a gestão de portfólio. Vamos lá, então a sua pergunta, né? Acabou que eu tinha feito um slide. Sou Rodrigo Barbosa, trabalho aí com gestão de projetos, agilidade, liderança, há mais de 15 anos. Sou natural aí natural de Franca, mas vivi a vida inteira em Campo Belo, Minas Gerais. Então sou mineiro aí do sul de Minas. Gosto de fazer algumas aventuras aí radicais, gosto de conhecer novos lugares, novas culturas. Sou mestre cervejeiro artesanal. E sempre que posso, eu estou contribuindo com a comunidade de gestão, projeto e liderança. Então, um pouco do meu histórico profissional. Então, minha formação em engenharia. Então, comecei com gestão antes, uma parte de manutenção, operação e manutenção. Depois conheci gestão de projetos em 2005 e aí de lá para cá venho me aprofundando, estudando e tentando evoluir aí, né, nas áreas. Primeiro momento de telecomunicações, depois fui passando por algumas áreas diferentes, óleo e gás, farmacêutico. Hoje eu trabalho aí na gestão de portfólio na Ultragás. Então, antes, para começar, gente, eu queria entender um pouquinho aí de vocês. Tem uma pergunta aqui, eu gostaria que vocês contribuíssem aqui, até para ter um sentimento aqui, para colaborar aqui com o nosso bate-papo. Então, quão eficaz você considera seus atuais processos de planejamento estratégico até entrega? Então, vamos marcar aí uns 3 minutinhos. Gostaria da percepção de vocês quanto a esse tema. Você quer compartilhar deixa eu copiar o código aqui, que aí eu também compartilho com eles no chat. Tá bom. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Mente.com. Código é 7895, não é isso? É 7895-7275. Ok. Coloquei no chat pro pessoal também para facilitar. Vamos lá, gente. Participação, hein? A gente tem 9 aqui. Tem muito Não mais gente aqui muito. ao vivo.
um tanto eficaz, muito eficaz, totalmente ineficaz. Tá, mais 2 minutinhos aqui a gente retoma, gente. A maioria, do jeito aqui, não está satisfeito com os processos. Beleza, aqui já dá para ter uma percepção com relação aí hoje o entendimento aí com relação aos processos, né? Então vamos lá, um pouquinho aqui de conceito só para a gente alinhar. O que é gestão de portfólio, né? Então isso aqui na minha visão, do que a gente considera lá, por exemplo, na Ultragaz, que a gente faz a gestão de portfólio de TI, é uma gestão integrada de todas as iniciativas. Então a gente está falando aqui de melhorias, produtos, projetos, com foco em quê? Em alcançar os objetivos estratégicos. Então tem que ter uma clareza ali, quais são os objetivos estratégicos e como é que cada iniciativa está alinhado com aquela estratégia, né? De preferência, acho que é um número também que a gente não vai alcançar devido a outras demandas mandatórias, melhorias, mas um número próximo aí o possível seria todas as iniciativas estejam alinhadas com a estratégia, mas não é sempre, né? E o outro ponto é também preocupar com a saúde das equipes, né? Não adianta também eu fazer o resultado a qualquer custo. Então eu tenho que preocupar também com alguns indicadores para ver como é que está a saúde da minha equipe para ver se é sustentável. Então fazendo uma analogia como se fosse um cockpit de um avião, né? Então eu vou ter vários indicadores ali e vamos mostrar se eu estou no caminho correto ou não, estou na rota ali daquela estratégia que foi definida para o ano para a empresa. Quais são os benefícios esperados? Garantir o alinhamento com a estratégia da empresa, prover visibilidade para uma boa gestão organizacional, alavancar os resultados. Se eu tenho um alinhamento, se eu estou avaliando e só estou realmente executando o que faz sentido, o que está alinhado com a estratégia, a tendência é que eu tenha os resultados alcançados. Promover transparência, então trazer a visibilidade até para a tomada de decisão, né? Time correto e dados para tomada de decisão. Então, a partir do momento que eu tenho uma demanda entrando, eu tenho que avaliar, tenho que ter informação suficiente para tomar a decisão se eu vou seguir ou não com aquela iniciativa. Estimular a proximidade das áreas, uma comunicação mais efetiva, antecipar riscos. Então, se eu começo a avaliar desde um processo de ideação, eu consigo mitigar vários riscos e antecipar ele quando ele converter em projeto. E uma gestão integrada de todos os recursos. Então, pensando hoje, por exemplo, lá na Ultragaz, é o que a gente espera de uma boa gestão de portfólio. E quais são os quatro pilares para a gente ter uma gestão de portfólio aí eficaz? Pessoas, ferramentas, processo e cultura. E aí hoje o foco é a gente falar especificamente bem focado não especificamente, mas bem focado em ferramentas. Mas aí tem uma pergunta também, uma outra pergunta. Por onde começar? Eu começo, por exemplo, contratando uma ferramenta, mas sem ter uma cultura ainda de projetos, sem ter um processo definido, sem ter um desenvolvimento de competências. Então, no meu ponto de vista, eu acho que não é o melhor caminho. Eu acho que a gente tem que trabalhar alguns pontos, por exemplo, cultura, processos, pessoas, desenvolvimento de competência, para depois eu partir para uma ferramenta, vamos falar assim, mais robusta, com custo mais alto, que eu vou ter toda uma gestão integrada. Então, esse é o meu, vou falar assim, o meu sentimento com relação por onde começar, e vou mostrar um pouquinho aqui da nossa jornada de implementação da gestão de portfólio como um todo. Então, segundo aqui tem uma fonte aqui do Gartner, ele fala que até 2025, 70% dos investimentos digitais deixarão de entregar os resultados de negócio esperados na ausência de uma abordagem
de gerenciamento estratégico de portfólio. Então, essa lacuna que a gente tem entre a estratégia e a entrega, ele tem um alto custo. Então, eu vou ter atraso de iniciativas que não têm nenhum valor para a empresa, alocação de recursos, iniciativas que não vão trazer nenhum valor, impedimentos de iniciativas que até estejam alinhadas, mas eu não tenho essa visão, vou parar alguma iniciativa que tem alinhamento para fazer uma iniciativa que não tem alinhamento, eu também faço um bloqueio ali com relação à inovação. E como é que a gente resolve isso, gente? Aí no meu ponto de vista, tem 3 passos, é um direcionamento também da própria ServiceNow, para ajudar que eu acabe com essa lacuna aí entre a estratégia e a entrega. Então, primeiro, eu tenho que ter um roteiro, então definir um roteiro da estratégia, então definir quais são os objetivos, quais são as metas, um planejamento financeiro, então dar uma visão de como vai ser o meu roteiro para alcançar as iniciativas estratégicas que foram definidas para a empresa. E como é que a gente faz isso? Para ter um roteiro eficiente, ele precisa ser vivo e integrado. Então, eu preciso conectar todos os elementos que fazem parte ali do trabalho. Então, não adianta eu ficar, por exemplo, com uma ferramenta, com uma gestão lá de orçamento, de estratégia, e uma ferramenta que está fazendo a gestão da entrega. Eu não consigo fazer essa conexão. E essa informação é importante para me tomar uma decisão. Por exemplo, se chegar uma nova demanda, eu tenho as informações em tempo real para avaliar se realmente aquela demanda vai trazer mais benefício, está alinhado com a estratégia do que as outras que já estão em fase de entrega. E consigo visualizar em tempo real o impacto daquela mudança. Então, consigo criar alguns cenários para avaliar se aquelas iniciativas ou aquela iniciativa faz sentido com relação a benefício, valor e também qual é o impacto que vai trazer, por exemplo, na alocação dos recursos em outras iniciativas. O segundo passo, alinhamento das demandas com a estratégia e também com os investimentos. Então, tem que ter uma clareza, tem que ter uma porta de entrada única para avaliar todas as iniciativas dentro da empresa e verificar quão valor ela vai trazer e quanto que ela vai impactar o meu portfólio em andamento. Então, isso é super importante, ter esse alinhamento para 100% das iniciativas da empresa. E para isso, eu tenho um processo de priorização muito, vamos falar assim, robusto ou lean, mas ele tem que ser certeiro. Eu tenho que avaliar e realmente conseguir priorizar aquilo que faz sentido, aquilo que realmente vai trazer valor para a minha empresa. E depois, o terceiro ponto é entregar o que foi feito lá na parte do alinhamento, que foi alinhado já com a estratégia. Uma informação importante aqui de uma pesquisa é que 95% das organizações usam 2 ou mais ferramentas de equipe. Então, isso fica muito complexo naquele ponto que eu comentei do alinhamento, né? Como é que eu vou avaliar o impacto no meu portfólio como um todo se eu tenho mais de uma ferramenta fazendo gestão? Por exemplo, da estratégia tem uma ferramenta e para entrega eu tenho outra. Então, eu não consigo tomar essa decisão, porque eu não tenho a visão da alocação como um todo e isso dificulta muito a tomada de decisão. E aí, como é que eu consigo encaixar esse quebra-cabeça, né? Então, eu tenho que ter um backlog unificado, uma visão unificada de todas as iniciativas dentro da empresa para a gente conseguir avaliar o que está acontecendo e tomar a decisão. Um outro número importante aqui de uma pesquisa, depois vou deixar o link aqui de todos esses dados, 90% das organizações fracassam em executar sua estratégia. Então, o ponto principal, a gente precisa realmente obter a verdadeira agilidade organizacional, que é o quê? Entregando o trabalho em toda a empresa, alinhado com os resultados estratégicos. Então, tem que ter a visão, todo o trabalho que está sendo executado, qual que é o alinhamento com a estratégia. Então, com isso, eu vou ter informação para tomada de decisão, realmente entregar de forma mais rápida, valor de forma mais rápida para a companhia. Beleza? Então, alguns conceitos, agora a gente vai falar um pouquinho aí na prática, né? Então, contar um pouquinho da nossa jornada lá da gestão de portfólio da Ultragaz. Então, como que a gente fez isso? Como eu comentei anteriormente, a gente não começou diretamente numa ferramenta mais completa, mais parruda, com um custo mais alto. A gente começou uma estratégia de uma abordagem com ferramentas disponíveis, principalmente Excel, Trello, Miro, ferramentas até free, que tem um custo baixo,
e a gente começou a criar essa cultura de gestão de projetos, produtos e portfólio, utilizando essas ferramentas e definindo alguns processos e até experimentando. Então, por exemplo, eu vou começar um fluxo de demanda. A gente não tinha uma ferramenta, a gente criou um fluxo dentro do Board Automate e começou a validar aquele processo. E quando a gente migrou para a ferramenta mais completa, ele já estava bem maduro, bem validado, então foi mais fácil e, lógico, com mais funcionalidades. Então, isso aqui é um pouquinho da jornada. A gente começou aí, essa jornada tem quase 3 anos. A gente começou trabalhando com ferramentas free, criando essa cultura, trabalhando o desenvolvimento de pessoas, capacitando as pessoas. Depois começamos com a parte de priorização de projetos. E depois a gente pensou numa estruturação maior da área, usando até o PMO Value Wing e buscando uma nova ferramenta. Com isso, a gente definiu os processos antes da contratação da ferramenta, validamos algumas hipóteses usando ferramentas free, e depois que a gente viu que estava maduro, aí é um ponto que eu acho que atrapalha muito, que a gente já estava avançando e a ferramenta já estava brecando, era um impedimento para a gente alavancar a cultura de gestão de projetos. E a gente partiu para uma ferramenta, no momento a gente selecionou o ServiceNow como uma ferramenta, eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa escolha do ServiceNow. E hoje a gente está no processo de desenvolvimento de competência, implantação em outras áreas, melhoria aí dos processos das áreas. Então, para ter uma ideia, como eu comentei, a gente começou com o que era disponível, com Forms, com Miro, o Project que já era disponível na empresa, com Power Automate, Power BI. Então, esse era o processo antigo. Então, para cada etapa da gestão de portfólio, a gente usava um conjunto de ferramentas. Isso, no primeiro momento, foi bem bacana, que ajudou para a gente validar e já trazer, evoluir essa cultura, mas depois ele começou a ser um impedimento, porque, por exemplo, para atualizar, eu tinha que atualizar mais de uma ferramenta, não tinha uma informação em tempo real, travava muito, por exemplo, alterava uma coluna, travava o Power BI, então isso dificultava muito. E aí, a gente viu que já estava no momento de migrar para uma nova plataforma. Então, a gente avaliou várias ferramentas do mercado, e naquele momento que a gente entendeu, não só numa visão de uma empresa, mas de um grupo e também como área de TI, que o ServiceNow é uma multiplataforma, ela não só trabalha com SPM, mas outras plataformas, então a gente entendeu que era melhor. Então, o único ponto que a gente manteve foi o Miro, que a gente entende que é uma ferramenta para principalmente fazer o processo de ação, de colaboração é super importante, então a gente manteve e migrou todos esses processos para dentro do ServiceNow, lógico que trazendo muito mais funcionalidades do que a gente tinha com esse Frankenstein aqui de ferramentas atuais. Então, uma dica, o que a gente fez de jornada para a definição dessa ferramenta, né? Então, acho que super importante, e acho que ajudou bastante, avaliar todas as ferramentas de mercado, depois vou dar uma dica aonde uma fonte bacana para a gente avaliar as principais ferramentas, quem são as líderes, identificar os processos, por exemplo, a necessidade. Então, isso foi bem latente quando a gente foi implementar para o grupo, que cada empresa do grupo estava com uma maturidade diferente. Então, tinha uma definição de processo diferente. Então, tem empresa que foi direto com o que era nativo da ferramenta sem ajustar nada. O nosso, como a gente estava já com uma maturidade maior, a gente fez alguns ajustes e usou mais funcionalidades da ferramenta. Então, é super importante, antes de implementar a ferramenta, avaliar os processos em andamento. Por exemplo, a gente tinha squads diferentes trabalhando com processos diferentes. Então, a gente avaliou qual era o melhor caminho ali, considerando todos os tipos que estavam em andamento, para definir qual seria o padrão para a companhia como um todo. Diante dos processos, a gente definiu quais são os requisitos mínimos que a ferramenta tinha. Então, avaliando, de acordo com cada processo, quais são os requisitos mínimos, fizemos um processo de contratação e depois a assinatura do contrato. Então, essa jornada, no primeiro momento, parece que ela é desnecessária, mas ela é super importante, porque a gente já chega com uma definição clara do que a gente quer para depois na parte de delivery, na parte de entrega. Um ponto importante aqui, uma fonte de consulta super importante, é o Magic Quadrant da Gartner. Então, se a gente for ver aqui, específico aqui para Enterprise Agile Planning Tools, aqui ele mostra quais são as líderes. E bacana que ele traz um detalhamento, alguns pontos, por exemplo, o que tem os pontos fortes, os pontos fracos
de cada uma das ferramentas. Então, o que dá um direcionamento para ver, por exemplo, o ideal é você trabalhar aqui no quadrante de líderes. Então, o ServiceNow está aqui, o Gira está aqui. Então, avaliar e identificar também a sua necessidade, o seu momento, o que você precisa para ver qual que é a melhor ferramenta. No nosso caso, a gente entendeu que o ServiceNow, não só pelo SPM, mas pelo ITSM, que é a parte toda da gestão ali de incidentes, era a melhor ferramenta para o grupo como um todo, não só para a área de TI, não só para a Ultragaz, mas para o grupo Ultra como um todo, e a gente acabou definindo aí como uma ferramenta que seria implementada dentro da companhia, dentro do grupo. Falando um pouquinho aqui do SPM, o que ele tem de funcionalidades? Então, ele tem uma visão desde o processo de upstream, então a gente está falando do processo de ideação, de demanda, toda uma gestão aqui de investment funding, que é a parte de orçamento, tem todo um gerenciamento de recurso, gestão financeira, time cards, apontamento de horas, portal de investimento, gestão de portfólio, programa, toda a parte do ágil, então você pode trabalhar com Scrum, com Safe, e tudo isso integrado. Isso que eu acho que foi um dos pontos que chamou mais atenção. Como eu mostrei naquela figura, a gente tinha várias ferramentas totalmente desintegradas, a gente tinha alguma conexão uma com a outra, e aqui a gente vê realmente que isso funciona. E tudo isso aqui alinhados com o Performance Analytics, que é como se fosse o Power BI da plataforma. Então, aqui a gente consegue avaliar as estratégias e tomar a decisão de toda iniciativa e depois apurar os resultados de cada iniciativa, como é que ele está afetando a estratégia da companhia. Falando um pouquinho do processo do ServiceNow, então ele tem uma pegada que primeiro você cria toda a estratégia e objetivos, então é o primeiro passo, como eu comentei lá, montar o roteiro estratégico, ver quais são as estratégias da companhia, posso colocar subestratégias, quais são os OKRs, como é que é o planejamento financeiro, como é que é o alinhamento da estratégia com o planejamento financeiro. Então, eu vou ter todo o detalhamento da estratégia da companhia para seguir, por exemplo, para a parte de alinhamento. Então, quando começo, a proposta é sempre começar pelo um portal de inovação, então vou começar pelo processo de ideação, então no nosso caso é desse jeito, a gente até implementou algumas funcionalidades a mais do que vem na ferramenta, então de acordo com a maturidade daquela iniciativa, se ela está muito pobre, a ideia é abrir um processo de ideia, a gente vai fazer algum discovery, algum processo, por exemplo, Inception, avaliação de processo, entender um pouco, ou sair com o MVP, ou com o escopo mais maduro, ele vai para o fluxo de demanda, no fluxo de demanda a gente vai criar um business case, vai avaliar o impacto daquela demanda dentro do portfólio, quantos recursos eu preciso, se eu tenho orçamento, quais são os benefícios, quanto que vai custar, qual que é o prazo estimado, e aí, diante do pipeline de demanda, eu vou tomar a decisão, olhando o custo, valor, recurso, eu vou tomar a decisão se aquela demanda vai seguir ou não. E aqui, vocês podem ver, momento algum a gente fala de abordagem, aqui, de metodologia. O foco aqui é realmente entender o que é aquela iniciativa, qual que é o impacto dela traz de negócio, o que ela traz de benefício e os recursos que a gente precisa. E diante das informações, e principalmente depois que a gente aprovar, a gente pode seguir com uma abordagem de acordo que está mais alinhado com aquela iniciativa. Então, posso seguir com uma abordagem waterfall, híbrida, ou uma abordagem ágil, criando uma visão do backlog inteiro da companhia, do que eu estou executando. E também a vantagem dela é que ela tem uma integração, como eu comentei, ela tem uma integração com a ITSM, que toda a parte de gestão de incidentes. Então, pode ser que, por exemplo, um incidente, ele vai gerar uma melhoria, uma necessidade, eu vou fazer um processo de RCA, ele vai gerar uma necessidade que vai entrar no meu backlog ou vai entrar como uma demanda para cair no pipeline para a gente tomar a decisão. E toda a parte de gestão de mudança é integrada. Então, a partir do momento que eu estou executando um projeto ou ágil tradicional, eu consigo conectar isso na gestão de mudança e fazer todo o processo do CAB, e eu ter uma base única de informação para todo o processo, tanto de implementação quanto a parte de manutenção. Além disso, ele também tem uma integração aqui nativa, ele tem algumas ferramentas da parte de DevOps. E depois, acho que um ponto super importante é a gente fazer a retroalimentação, avaliar os resultados que foram definidos aqui.
Eu não comentei que na demanda eu tenho que definir quais são os benefícios que aquela demanda vai trazer para a empresa e quanto que é o custo planejado. Aqui eu vou avaliar realmente se eu atingir aquele benefício que eu planejei e também se o meu custo foi dentro do que eu planejei, se eu fiquei acima ou abaixo, até para usar como lição aprendida para as próximas iniciativas. Tranquilo? Então, falando um pouquinho agora, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de cada uma daquelas funcionalidades e como é que a gente utiliza aqui hoje. Então, normalmente, o ideal é o quê? Entrar sempre pelo fluxo de ideação. Então, a gente trabalhou muito isso aqui, o processo antes da ferramenta, antes de a gente começar a trabalhar com a maturidade dos processos, entrava sempre como projeto. E o que acontecia? A gente não tinha visibilidade do que era aquela iniciativa e tudo acontecia dentro do projeto. Então, com o mínimo de informação, criava um projeto e depois que a gente ia entendendo, vi que o buraco era mais embaixo. Aí não, a gente falou, a gente precisa mudar isso. Então, a gente criou o primeiro fluxo de demanda, onde a gente faz uma jornada de entendimento daquela demanda, o direcionamento da arquitetura, a avaliação dos recursos disponíveis, qual que é o benefício que vai trazer. E mesmo assim, algumas demandas elas viam muito pobre, porque ela estava num processo bem embrionário. E a gente criou o processo de ideação, onde tem uma maturidade inferior, onde, por exemplo, eu quero implantar uma nova tecnologia, mas não tenho nem ideia do como que vai ser. Então, eu posso abrir uma ideia para a gente alocar alguns recursos de TI e a gente fazer todo um processo de ideação, entendendo ali se faz sentido ou não. E um ponto importante da ferramenta é que quando eu abro uma ideia, eu já posso informar qual iniciativa estratégica que aquela ideia está alinhada, até para a gente fazer um processo de priorização dentro da ideia também. Por exemplo, hoje eu devo ter mais de 30 ideias abertas em andamento e eu preciso priorizar porque minha parte de recurso é limitada. O recurso está tanto no momento de discovery quanto no momento também de delivery. Então, hoje utiliza, ajudou bastante da gente entender melhor e bloquear. Então, antes de virar projeto, a gente vai avaliar e na ideia eu posso ver, não faz sentido nenhum, o custo é muito alto, o esforço é muito alto, eu não vou ter recurso, ou de acordo com o que eu tenho no meu portfólio, essa ideia não faz sentido ou não tem alinhamento. Então, aqui eu já corto com um esforço mínimo de entendimento daquela ideia. A ideia evoluiu, aí eu posso convertê-la numa demanda. Então, entendi que no primeiro momento fiz uma jornada, faz sentido, acho que traz valor, eu posso até fazer uma POC no processo lá de ideação para entender um pouco mais, e depois ele entra no fluxo de demanda. Aí no fluxo de demanda, a gente já avalia com critério maior. Então, a gente entende melhor o escopo, faz alguma jornada para entender, ver se realmente faz necessidade de desenvolvimento de TI naquele momento. A arquitetura corporativa dá um direcionamento de solução técnica, então avaliando qual que é o melhor caminho para seguir para aquela demanda. Pode ser que já tenha um sistema que tem aquela funcionalidade, então não precisa contratar do mercado, ou posso buscar uma ferramenta do mercado porque o portfólio de sistemas não atende aquilo. Então, eu vou avaliar e ele gera um gráfico mostrando qual demanda que tem o maior valor e o menor risco de implementação. E aí, diante de todas as demandas, a gente toma uma decisão o que é melhor para a empresa, e não olhando de forma isolada por departamento, que era o momento que a gente tinha antes. Eu tinha uma gestão de demanda de marketing, por exemplo, uma outra gestão de demanda de logística, e a gente não conseguia ter visão do todo. Agora a gente consegue ver o todo e a gente usa muito para tomar decisão e até também para outros pontos. Por exemplo, para fazer um orçamento para o próximo ano, eu vou ver o que tem de demanda em andamento, que a gente não priorizou para o ano 2023 e vou considerar elas, lógico, se ela tiver valor, se tiver todo alinhamento com a estratégia, vou considerar ela para o próximo ano. Depois, eu faço toda a gestão de portfólio e programa, então na ferramenta eu vou definir lá quais são as metas, objetivos e OKRs e vou estruturar todo o meu portfólio e programa. Então, por exemplo, eu posso criar um portfólio para recursos humanos, outro portfólio para marketing. Aí eu vou alocar os recursos, então aqui a gente vê, por exemplo, aqui foi alocado 9 milhões, nesse exemplo fictício aqui. Então, eu posso alocar os investimentos em cada portfólio, então eu vou ter uma visão da estratégia, quais são os portfólios que eu preciso executar para atender aquela estratégia, qual que é o meu orçamento para a estratégia, o orçamento por portfólio, o orçamento por programa, até chegando no orçamento por projeto. Então, consigo descer isso ao nível até de projeto, e quando vai entrar novas demandas, aqui é um workbank de aprovação, eu posso selecionar as demandas que estão hoje em andamento
e ele vai me mostrar, eu posso criar cenários mostrando, por exemplo, se eu aprovar 3 demandas, o que isso vai impactar no meu orçamento, o que vai impactar nos benefícios daquele portfólio, e com isso eu posso tomar a decisão tudo em tempo real. Então, bacana da ferramenta é que, por exemplo, a partir do momento que uma pessoa apontou a hora no projeto, automaticamente ele gera uma linha de despesa e cai como custo realizado dentro do projeto. E aí eu consigo tomar essas decisões em tempo real. Um processo bem bacana nessa parte de alinhamento. No primeiro momento a gente considerou, isso antes da ferramenta, gates de 3 em 3 meses a gente parar para avaliar. A gente viu que isso não funciona, então a gente não tem uma data para aprovação de demanda. A qualquer momento a gente pode aprovar, então posso entrar aqui na ferramenta, avaliar, criar um cenário e tomar a decisão se aquela demanda vai seguir ou não para execução. Então isso é super importante e até para discutir com a área de negócio. Ó, você está pedindo ou entrou uma demanda mandatória que não estava planejada, a gente precisa executar, como por exemplo o ICMS monofasia, a gente precisou interromper alguns projetos porque os recursos eram os mesmos que estavam definidos em projetos que estavam em andamento. Então, a gente utiliza muito essa informação para tomada de decisão e para despriorização ou priorização de iniciativas. A gestão de projeto, então ele tem uma gestão completa, tem parte de cronograma, tempo, risco, mudança, tudo isso num ponto único, geram todos os workflows, todas as aprovações, por exemplo, a gente tem uma aprovação do planejamento, tem uma aprovação de mudanças que impactam prazo e custo, tudo isso é através de workflow dentro da ferramenta e tudo registrado. Então, uma coisa super importante, a gente acabou de passar pela uma ISO agora de segurança da informação, e toda a informação disponível estava lá a pedido do consultor. Então, por exemplo, as aprovações, CAB, o escopo, quem aprovou, quem não aprovou, quanto que entrou, quais eram as histórias, tudo isso tinha registrado dentro da ferramenta. Então, aqui eu tenho uma gestão completa de todas as áreas de conhecimento, por exemplo, do PMI, com relação à gestão de projetos. E um ponto super importante, eu consigo conectar isso aos desenvolvimentos ágeis. Então, eu posso criar um produto, conectar esse produto ao projeto, aí eu tenho uma visão de projeto e uma visão de produto. Por que isso? Por exemplo, eu quero ter toda a gestão de custo, então eu preciso conectar. Eu quero toda a gestão de alocação de recursos, eu preciso conectar. Então ela tem essa flexibilidade de trabalhar com uma ferramenta híbrida sozinho, uma ferramenta ágil sozinho, sem vínculo nenhum com o projeto, uma ferramenta tradicional cascata e uma híbrida conectando a parte de ágil com o tradicional. Todo o planejamento orçamentário eu consigo fazer, então como eu comentei, a partir do momento que eu defini lá a estratégia, as metas, as iniciativas macro, eu consigo colocar esse planejamento orçamentário e depois eu consigo relacionar isso com a estratégia, com o portfólio, com o programa e até a nível de projeto. Então eu sei, por exemplo, que o projeto XPTO eu considerei, sei lá, 20 milhões, 1 milhão para fazer aquele projeto de orçamento. E eu consigo ver planejamento realizado, quando eu for alocando, custo, e depois o planejamento real, o custo planejado e o custo realizado. Então, eu consigo ter essa visão e acompanhar a evolução daquele custo, tanto comparando o orçamento planejado e o realizado. Toda a gestão financeira, então, mesma coisa, eu consigo ter essa visão dentro do projeto, programa e portfólio, sabendo quanto que eu gastei de CAPEX até o momento, OPEX, quanto que eu tinha planejado, o que está de desvio, avaliar, por exemplo, se eu estou com um avanço de prazo acima do avanço financeiro, eu consigo tirar alguns indicadores para tomar essa decisão aí de algum ajuste. Todo desenvolvimento ágil, então consigo trabalhar com squads ali, em desenvolvimento de produtos, do modelo de Scrum, com todo o Kanban, criando burn down, criando tarefas, histórias, tudo isso eu consigo ainda vincular com o projeto e também eu consigo fazer uma visão de safe também. Então, uma visão de ágil escalado, conectando aí todas as squads, mostrando uma visão unificada aqui dentro do quem utiliza, no caso, o safe. Gestão de recursos, então a alocação ela é dinâmica, em tempo real, então todos os recursos são alocados em projetos de acordo com a necessidade e a qualquer momento, não tem um ponto. Então a gente consegue entrar na ferramenta, então o líder de projeto está precisando de desenvolvedor XPTO, ele vai lá,
consegue avaliar como é que está a alocação daquele recurso. Então, por exemplo, esse aqui está super alocado até esse mês, a partir daqui ele já está disponível. Então, ele consegue, em tempo real, avaliar, e a gente conseguiu descentralizar. Então, cada gestor consegue tomar decisão na aprovação ou não daquele recurso. Então, ele faz uma alocação naquele projeto, passa por um processo de aprovação. Por exemplo, a gente trabalha com fábrica, tem um gestor da fábrica, ele avalia todos os recursos de fábrica. Então, o líder avalia, eu preciso de desenvolvedor Oracle, solicita, em tempo real ele já fala, o cara avalia, e aí toma a decisão, aprova, automaticamente ele já aloca o recurso no projeto, ele fica disponível, aí já tem todo o custo planejado, se ele apontar a hora, o custo realizado, uma visão geral aí do planejamento de recurso dentro da ferramenta. E aqui é super importante para a gente tomar a decisão. Então, eu estou falando que aqui eu tenho a visão inteira de todas as iniciativas da empresa. Então, imagina que entrou uma nova iniciativa que não estava planejada, ele vai passar pelo fluxo de demanda, eu vou ver, por exemplo, quais são os recursos necessários, ou qual recurso específico pode ser por nome, e eu consigo tomar a decisão de quando eu consigo entregar aquilo ali, ou se eu preciso parar alguma coisa porque aquela demanda é mais urgente. Então, eu tomo essa decisão, já faço todo o ajuste e sigo na implementação daquela nova priorização. Toda a gestão de teste, então quem trabalha com teste, é bacana que eu tenha a visão todinha dentro da ferramenta e consigo integrar isso até com cronograma e também com história, quem está usando desenvolvimento ágil. Então eu tenho todo o registro, todo o histórico, a evidência de teste, fazer todo o plano de teste, todo o cenário de teste, então tem a visão inteira da gestão de testes antes de entrar, por exemplo, para um CAB, antes de estar para um processo aí de mudança. E ele suporta através de relatórios e dash. Então, eu consigo tirar várias informações aqui para tomada de decisão, para seguir, por exemplo, aprova uma demanda ou não, como é que está a alocação de recurso, eu estou com pouco desenvolvedores de Oracle, vou precisar buscar no mercado, ou está com uma média baixa ali de utilização daqueles recursos, eu posso desalocar, demanda, lead time de demandas, quantidade de histórias, burn down, então tem toda essa visão integrada end-to-end da ferramenta da gestão do portfólio. Então, super importante isso para a tomada de decisão. Antes aqui, eu queria até mostrar um pouquinho, deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia. Então, deixa eu trazer para cá. Aqui, então esse aqui é o resultado final. Então, isso aqui é a visão atual hoje. Então, por exemplo, aqui ele mostra a quantidade de iniciativas que eu tenho em andamento e por características, tipo demanda, ideia, projetos e produtos. Como é que essas iniciativas estão alinhadas com a estratégia, toda uma visão de orçamento, custo realizado, custo planejado e projetado, tudo em tempo real. Então, se eu for lá, apontei uma hora agora de um projeto, automaticamente ele já vai gerar uma linha de despesa. Se eu inserir com uma nota fiscal, ele vai lá registrar. Quantidade de recursos alocados, como é que está o percentual de alocação ano, trimestre e no mês atual. Todas as iniciativas estão com a informação, se é projeto, demanda ou ideia, qual é a maturidade de escopo, quantos recursos alocados, qual é a estratégia que está alinhada, qual é o custo realizado e uma timeline. E isso a gente consegue ir até no nível de status do projeto. Então, aqui, por exemplo, você tem uma ideia de alocação de recursos. Então, a gente tem a visão, por exemplo, esse mês eu tinha uma capacidade de 19 mil e utilizei 18 mil horas. Então, a gente, com essas informações, a gente consegue tomar decisão. Isso eu consigo chegar a nível de recurso. E aqui, uma visão do portfólio a nível de programa. Então, eu sei, por exemplo, todas as iniciativas por programa. Então, por exemplo, programa autosserviço e canais digitais. Eu tenho uma visão de todas as iniciativas, como é que está o andamento, como é que está o avanço, quanto que é o custo planejado, custo realizado, ROI, consigo trazer todas essas visões em tempo real e principalmente para a tomada de decisão. Então aqui a gente entende, como eu comentei ali, agilidade organizacional. Por quê? Porque eu tenho informação e consigo me adaptar de acordo com a minha necessidade. Então, se entrar uma demanda agora estratégica ou mandatória, eu consigo avaliar o que está em andamento e tomar a decisão se eu consigo implementar ela ou atender naquele prazo que foi definido, ou se eu tenho que parar alguma coisa para priorizar aquela demanda e toma essa decisão em conjunto com todos para melhor para a empresa. E para finalizar, algumas recomendações aqui, fatores críticos para a implementação de uma ferramenta, né?
Então, primeiro, tem que ter um apoio bem forte dos patrocinadores. Então, normalmente, principalmente quem já usa algumas ferramentas, no nosso caso, por exemplo, tinha algumas pessoas que eram apaixonadas pelos seus Trellos. Então, se não tiver um apoio do patrocinador, acaba acontecendo o quê? As pessoas ficam com as suas ferramentas isoladas naquela ilha e não migram para a ferramenta que tenha essa gestão unificada para ter a visão do todo. Então, super importante ter esse apoio, porque vai precisar. Acompanhamento e comprometimento das áreas envolvidas, então isso é um ponto crítico, porque a maioria das pessoas que estão apoiando a implementação da ferramenta, principalmente as pessoas que são influenciadores ali, que têm o domínio dos processos, elas estão em execução, estão no foco ali da entrega. E o objetivo é entregar o que está definido ali. Então é super importante, pelo menos alocar, então ter o comprometimento ali de quem vai participar, tanto das áreas quanto dos recursos, para ter a disponibilidade para fazer isso acontecer, né? Porque senão uma implantação mal feita vai acabar que não vai trazer valor e a gente não consegue fazer depois a operação, né? Que depois é realmente uma coisa é implementar, outra é garantir que todo mundo está atualizando as informações em tempo real, que aí é uma jornada que não é simples, acho que é até mais difícil que a implementação. Outro ponto, gente, é confiar na solução contratada. Então, tentar customizar o mínimo possível, principalmente no primeiro momento. Pegando o ServiceNow como exemplo, ele tem processos, melhores práticas aí do mercado, né? Uma ferramenta aí multinacional, uma multinacional, atua em vários países, então ele pega esse conhecimento aí dos clientes e traz para dentro da plataforma. Então, principalmente se você não tem um processo maduro, considera o processo default da ferramenta e depois vai evoluindo de acordo com a necessidade, de acordo com o entendimento, porque se entrar com muita customização, você vai ter problema depois na parte de upgrade de versão, que normalmente o ServiceNow trabalha de 6 em 6 meses. Então, sempre aberto a mudança. Ah, eu faço diferente, o meu modelo é diferente. Mas vamos conhecer, vamos entender o modelo aí da ferramenta, o que é o default da ferramenta. Pode ser que no primeiro momento comece com o default e depois vai ajustando de acordo com a necessidade. E uma forte gestão de mudança. Então, é importante ter um processo de mudança bem forte ali, para garantir que todo mundo ali esteja alinhado, ali esteja influenciando, esteja engajado naquela mudança, né? Então, tem muita gente que tem um amor ali para que ferramenta que utiliza. Por exemplo, se eu for implementar o ServiceNow e já utilizo o Jira, como eu já vi alguns cases, as pessoas não querem sair do Jira para ir para o ServiceNow. No nosso caso, a gente tinha o Trello e foi uma briga, assim, mesmo com pouca funcionalidade, as pessoas no primeiro momento tiveram bloqueio, não quero mudar, não quero passar para o meu Trello, e acabou que depois, aí, um mês, todo mundo já estava elogiando, que melhorou, que tem muito mais funcionalidades. Então, realmente estava trazendo valor para a empresa como um todo. Então, aqui deixam os meus contatos. Então, quem quiser saber um pouquinho mais aí, fazer algum benchmark, trocar alguma figurinha, fico à disposição. As duas redes aí que eu tenho mais acesso. E aí, o Wagner, fico disponível também para perguntas.